Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: cada vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ali junto ao lago de Genezaré. Apenas esse versículo já deixa algo importante que eu queria estar trazendo para a sua vida hoje, para a realidade da igreja que nós vivemos. Devido à carência do nosso povo, principalmente nosso povo brasileiro, que tem andado em uma carência extrema, uma necessidade física, uma necessidade espiritual, e isso tem levado as pessoas a nos procurar. As pessoas têm nos procurado na igreja, procurando saciar essa carência. As pessoas estão buscando a Deus devido às suas crises emocionais, crises financeiras, crises matrimoniais. E isso tem aglomerado uma quantidade de pessoas, multidões, povo, assim como aqui diz que havia uma multidão compelindo a Jesus, né, tentando buscar algo em Jesus. A grande coisa que tem machucado um pouco o meu coração é o olhar para essa multidão. O que essa multidão busca? Nós vemos que existe uma multidão que tem buscado coisas físicas do Senhor. Nós vemos que existe uma multidão que tem necessitado de coisas materiais e tem buscado isso em Deus, tratando o Evangelho como uma religião qualquer. Sabe, e o Evangelho não é uma religião. Apesar de as pesquisas denominarem religião, mas eu digo que religião são homens que procuram desesperadamente a um Deus, mas o Evangelho não. O Evangelho é Jesus Cristo, tão desesperado de amor por um homem, pelo homem e para o homem, morreu em uma cruz. Então, a religião são homens desesperados à procura de um Deus, mas o Evangelho é um Deus desesperadamente à procura do homem. Eu quero te falar sobre essa multidão que tem procurado a Jesus. Tem buscado coisas físicas, carros, casas e tantas coisas. Sabe, mas a Bíblia diz no versículo 2, assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Sabe, Jesus viu o barco de Pedro, entrou e começou a tomar uma distância, porque era uma multidão. Então ele começou a pregar do barco àquela multidão. Até porque seria mais viável, porque havia uma multidão, e então ele se direcionava àquelas necessidades. Olha, Jesus nunca deixou ninguém sair sem que fosse saciado. Naquela multidão havia curas, sabe, cegos enxergavam, as pessoas eram curadas, as suas ansiedades eram respondidas pelo Senhor mesmo em meio à multidão. E nós vivemos um tempo que Deus tem respondido às multidões. Mas, meu irmão, eu não quero estar no meio da multidão. A Bíblia diz que Jesus entrou, escolheu um barco que já estava tomando uma dimensão espiritual, porque isso é a praia, isso é o simbolismo das águas. Havia um barco que estava nas águas. Jesus escolheu alguém que já estava nas águas. Jesus iria usar alguém que já estava provando de coisas espirituais. Pedro estava com seu barco em lugares rasos. Eu começo a olhar e entender que havia uma multidão de lugares rasos. Havia uma multidão que estava ocupando aqueles lugares rasos da praia. Mas eu quero falar uma coisa para você. Eu não quero estar no meio da multidão que está em terra firme, porque a multidão na terra firme é uma multidão que se preocupa com coisas terrenas. Ela precisava ter a segurança das coisas terrenas e ela não entrava nas águas, porque ela queria ter a segurança de estar pisando em terra firme. Multidão que procura coisas terrenas. Mas eu também não quero estar naquele povo, naquela galera que estava em águas rasas. Sabe, o Senhor não me chamou para águas rasas. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, ele chama Pedro e diz: Pedro, olha só, vamos mais um pouquinho para fundo. Pedrão entendeu aquilo, porque Pedrão já estava ali junto com Jesus, no mesmo barco, já estava gozando de uma intimidade com Jesus. Então ele entrou em lugares mais profundos, porque nós sabemos que em lugares profundos que nós experimentamos grandes milagres de Deus. E foi ali que Pedro atendeu as suas expectativas. Jesus atendeu a expectativa de Pedro. Pedro precisava
ser correspondido em coisas mais profundas, em lugares profundos. É onde que grandes coisas acontecem. Sabe, Jesus chamou a Pedro e disse, olha, vamos num lugar mais profundo e joga a rede. Pedro entendeu aquilo e falou sobre a tua palavra. Eu vou lançar a rede novamente. Olha, eu tentei tudo, tentei a noite toda e nada consegui, mas eu sei que agora sobre a tua palavra, eu vou tentar novamente. Jesus não te chamou para estar no meio da multidão, provando de coisas terrenas. Jesus não te chamou para estar em lugares rasos. Jesus te chamou para estar em lugares profundos espiritualmente. Jesus está chamando essa geração para entrar em lugares profundos, em dimensões espirituais tremendas, lugares que você nunca imaginou em estar. É nessa multidão que eu quero estar. Meu irmão, se você quer estar nessa multidão, quero dizer uma coisa. Estamos juntos. Eu estou com você. Nessa multidão, ou nesse povo que busca lugares profundos. Eu digo multidão porque vai ser assim no Brasil. Eu creio no avivamento que está por vir. Eu creio nisso. Vai haver uma multidão entrando em lugares profundos, em dimensões espirituais jamais alcançadas pelo homem. E eu quero estar nessa multidão. Se você está nessa multidão, estamos juntos.